Retornando agora aqui para a nossa revisão sobre adaptação dos seres vivos. Nós vimos nessa aula a importância, né, que é a capacidade de adaptação que um ser vivo tem para sobreviver em um ambiente. É isso que vai permitir a perpetuação dele, né, a morada, a vida longa dele nesse ambiente. São as capacidades que ele tem de adaptação. E as adaptações, elas só vêm de acordo com as necessidades que o meio ambiente impõe a esse indivíduo. Aqueles indivíduos que não conseguem se adaptar à imposição desse meio ambiente, então elas vão ser eliminadas, digamos assim, vão ser tiradas do jogo. E só vai sobreviver ali quem conseguir. Então isso é o que a gente chama de adaptação e também a seleção natural, né? O meio, através das suas dificuldades, ele vai selecionar quem consegue viver ali. Vamos lá para a nossa revisão, falamos então sobre também mecanismos de adaptação. Dois dos tipos de mecanismos de adaptação que nós falamos aqui foi a camuflagem e o mimetismo, que são coisas diferentes. Embora tenham assim, digamos, pessoas confundem, né? Eles são passíveis de confusão, acham que é a mesma coisa, tá bom? Não é literalmente a mesma coisa, é uma dinâmica parecida de ludibriar o predador, principalmente, ou às vezes até a presa, tá bom? Ou seja, temos a camuflagem, tá? No qual o indivíduo ele vai se parecer com o ambiente, tá? No caso da camuflagem, ele pode ser da mesma cor ou ele pode ser parecido de fato com aquela estrutura. Então, por exemplo, a gente tem ali uma esperança, né? Um louva-a-Deus, que é um mais simples assim, né? Ele é verde, então dificilmente você consegue identificar ele no meio de uma folhagem, no arbusto, né? Você tem que olhar muito concentradamente para conseguir enxergá-lo. Então, homocromia, ou seja, cromo vem de cores, né? Então, homo vem de igual, homocromia, ou seja, mesma cor. Homotipia é, morfologicamente, aquele indivíduo, ele tem aspectos físicos parecidos com aqueles do ambiente onde ele se encontra. Um caso muito grande desse, aliás, muito típico desse, é o bicho-pau, né? O bicho-pau, você olha para ele num galho, e ele parece muito um pedaço daquele galho, né? Então ele é do mesmo tipo, o tipo físico. O mimetismo é aquele em que uma espécie acaba se parecendo com a outra, fazendo-se valer das vantagens, ou seja, né, se aquela espécie é venenosa e ele for parecido com essa espécie venenosa, automaticamente as presas, os predadores vão ter medo dele também, né? Temos o betasiano, um tipo de mimetismo. O betasiano é quando duas espécies são parecidas, mas só uma é maléfica, né, ou venenosa. O mulleriano é quando as duas espécies são parecidas e as duas espécies são perigosas. E o pecamiano é aquele em que uma espécie se disfarça de outra espécie para poder atacar com mais facilidade. Tá bom? Então, essa é a nossa revisão dessa aula, é uma aula tranquila, falamos aí só de adaptação e tipos de mecanismos de adaptação, que é camuflagem e mimetismo e os tipos de cada uma, tá bom? Agora vamos lá para a nossa atividade e ver como é que você se sai. É isso aí, pessoal, então, mais uma vez, falamos de quê? Adaptação e dentro dessa aula, nós falamos dos mecanismos de adaptação, nós falamos de camuflagem e mimetismo. Ah, professor, então quer dizer que os mecanismos de adaptação são esses? Não, esses são apenas dois mecanismos, né? Claro que tem vários outros mecanismos. Camuflagem e adaptação. A camuflagem é aquela na qual o indivíduo se parece com o ambiente, de alguma forma, ou seja, por cor, ou seja, por morfologia, né? Então ele vai ser confundido com o ambiente. Isso vai tornar vantajoso para ele a morada nesse local, nesse ambiente? Vai, porque ele pode passar despercebido, tá bom? Porém, também tem o disfarce, ou seja, a camuflagem que favorece o predador,
tá bom? Não é só para defesa, também serve para ataque a camuflagem. O predador fica ali, como ele tem tipos parecidos com o ambiente, ele também é muito difícil de ser percebido, tá bom? Então ele pode esperar a presa chegar perto, sem ela perceber que ele está ali muitas vezes, e vai atacar, tá? Outra questão lá é do mimetismo, né? O etasiano, o meluriano, o mulleriano e o pecamiano, né? Que são aqueles em que o mimetismo, de uma forma geral, é aqueles que os indivíduos se parecem entre si, né? Mas um deles, por exemplo, é perigoso e esse que se parece com ele acaba se valendo dessa vantagem. Beleza? Resumindo, basicamente é isso. Agora vamos para a nossa atividade. Eu gosto sempre de comentar com vocês antes, né? Tudo que a gente fala. Sempre antes da atividade, no próprio resumo e durante a aula, eu gosto de explicar várias vezes, muitas vezes até a mesma coisa, tá? Então, se você não fixar, é porque você está realmente sem prestar atenção. Então, vamos lá. Questão 1. A camuflagem é uma adaptação evolutiva de defesa extremamente eficaz, tá? Que permite que alguns animais se tornem imperceptíveis no meio, o que dificulta sua predação. Esquematize os dois tipos de camuflagem, né? Então, nós temos aqui. Isso aqui já é a resposta, né? Deixa eu... Opa! Tá esquisito isso aqui. Mas, enfim, a animação aqui do slide tá equivocada, mas vamos lá. Isso aqui já é a resposta, tá? Homocromia e homotipia são exemplos de tipos de camuflagem. A homocromia, o indivíduo, ele tem ali a mesma cor, né, do ambiente e, portanto, por mais que ele tenha um formato diferenciado, mas a cor dele faz a gente quase que não perceber que ele está ali. A não ser que você olhe com muita atenção, né? Eu tenho certeza que se você olhar essa imagem aqui da mãe da lua, esse pássaro, que eu acabei de apagar aqui o círculo em vermelho, se você apenas olhar, se não fosse eu falando, dificilmente você iria perceber que tem um par de animais aqui, ó. Tá bom? Agora, como nós já falamos, nós estamos dentro do contexto, então você já olha prestando atenção, então você já vai querer ver o que está aí, realmente tem duas aves aí. Então, quando elas apresentam esse tipo de camuflagem, homocromia, e no caso do bicho-pau, homotipia, é quando ele fisicamente se parece com o ambiente onde ele se encontra. Nesse caso aqui, o bicho-pau se confunde com os galhos secos da árvore, né? Onde ele está preso ali ou fixado de alguma forma, tá bom? Então, isso responde à primeira questão. Lembrando, ó, aqui já é um conceito, tá? Os enunciados eles já vêm bem explicativos. Ó. A camuflagem é uma adaptação evolutiva de defesa extremamente eficaz, tá? Que permite alguns animais se tornarem perceptíveis. Mas lembre-se, ela naturalmente é um tipo de camuflagem, né? É um tipo de, como é que eu vou dizer, de adaptação que favorece a defesa. Mas muitas vezes os predadores, ou seja, aqueles que vão atacar, eles também se valem dessa camuflagem, tá bom? Vamos lá, essa aqui já veio até com a resposta, veio antes, foi tudo trocado aqui. Vamos lá, número 2. Na natureza, alguns animais que são perigosos modificam suas características, olha aí, ó, modificam suas características para chegar mais próximos de sua presa. Isso aqui ele é digamos, ele é mais astuto, né? Ele tem rola uma certa perspicácia dele, ou seja, ele vê para eu chegar perto, sem causar muito espanto, eu vou me fazer parecer com eles, para eles pensarem que eu sou um deles, né? E ele chega perto. A esse processo adaptativo denominamos mimetismo. Legal. Bom, como é identificado esse tipo de mimetismo? Então, no geral, isso é mimetismo. Só que, especificamente, existem tipos de mimetismo. Quando um se disfarça de outro, né, para não causar espanto, ele está fazendo aquilo propositalmente. Entendeu? Esse tipo de mimetismo, né, lembra lá
que tem o betasiano, o mulleriano e o pecamiano, esse tipo de mimetismo é justamente o pecamiano, tá bom? Questão 2, letra C, que já veio respondida aí, né? Vamos lá. Questão 3. Ao longo do processo evolutivo, alguns organismos sofreram transformações que lhe possibilitaram maiores chances de sobrevivência no meio ambiente. Isso aqui nada mais é, pessoal, da questão adaptativa necessária para um indivíduo sobreviver em um ambiente. Né? Ó, vamos de novo. Ao longo do processo evolutivo, alguns organismos sofreram transformações que lhe possibilitam maiores chances de sobrevivência no meio ambiente. Legal, ou seja, eles conseguiram se adaptar. Ajustando-se morfologicamente, ou seja, o formato do corpo, morfologicamente quer dizer forma física, tá? Formato físico, e fisiologicamente, que quer dizer funcionamento do organismo, se adaptou às alimentações, né, ao clima daquela região, ao ecossistema em que vivem. Que evento permite essas transformações e que processo é responsável por favorecer a sobrevivência de espécies mais bem adaptadas? Lembra que nós já estudamos, essa questão é muito interessante porque ela abre leque para uma explicação. Lembra que nós, olha aqui para mim, lembra que nós falamos há tempos atrás sobre a questão genética e que eu falei assim, as mutações são necessárias para que os organismos evoluam, não é verdade? Lembra disso? Até que eu falei assim, porque se não fossem as mutações, a gente não, né? O mundo só era bactéria até hoje, porque os primeiros seres vivos eram procariontes, bactérias primitivas, não é verdade? Então, se não fossem as mutações, nada daquilo tinha mudado. E o que são mutações? Ligações entre uma fita e outra de DNA, na verdade, ligações erradas entre adenina, guanina, citosina, enfim, tá bom? Existem tipos de mutações mais peculiares, né, estruturais, né? Lembra lá da euploidias, aneuploidias, enfim. Tudo isso, quando a gente falou sobre mutações, a gente falou sobre um leque de coisas. Mas, no geral, mutações são ligações erradas que acontecem no DNA. E essas ligações podem gerar resultados diferentes. Muitas vezes pode ser para ruim, muitas vezes também pode ser para coisa boa. E ao longo de milhares de anos, milhões de anos, essas adaptações, essas mutações também servem para que o indivíduo acabe se adaptando melhor a um determinado ambiente. Ou seja, não é só a questão dele conseguir sobreviver. Isso é um fator, tá bom? Mas para ele conseguir sobreviver, o corpo dele também sofre adaptações, né? E isso, a mudança corporal, ela vai depender do fator genético. E o fator genético ele vai ser induzido, digamos assim, pelo comportamento do indivíduo. Estimulações do ambiente necessárias para sobreviver naquele ambiente. Se tem que subir na árvore, se alimenta no chão, se tem que conseguir voar, entendeu? Então são características que esse indivíduo vai precisar adquirir e isso automaticamente ele vai precisar que a genética dele responda à altura do que ele precisa fazer, tá bom? Então, voltando lá para a nossa pergunta, número 3, não é isso? Volta lá para a nossa tela. É a questão número 3, tá? Então, que evento permite essas transformações e que processo é responsável por favorecer a sobrevivência das espécies mais bem adaptadas, tá bom? O evento é quem? A mutação. São eventos como a mutação que permitem a transformação
do indivíduo, a transformação mesmo física, né? Agora, qual é o outro evento que está relacionado a essa questão de as espécies mais adaptadas sobreviverem no ambiente? É o processo da seleção natural, tá bom? Quando eu digo seleção natural, eu quero dizer que o meio ambiente vai mudar e vai se adaptar ao indivíduo? Não, é o contrário. O meio ambiente ele vai ficar lá, do jeito que ele é. É o indivíduo, ou seja, os seres vivos que estão presentes nesse processo é que vão conseguir ou não ficar naquele local. A partir do momento em que aqueles que não conseguem viver naquele local, eles vão ter que ir embora e só fica aqueles que conseguem, então ocorreu aí uma seleção natural por parte do meio, né, do meio ambiente, por parte da natureza, né, que fica redundante, seleção natural, tá bom? Então é isso. O evento que promove as transformações é a mutação e o processo, né, é o de seleção natural. 4. Em meio à natureza, vários são os tipos de adaptações relacionadas ao aspecto dos seres vivos, que permitem aumentar as chances de sobrevivência da espécie. Sobre os mecanismos adaptativos, estabeleça as associações corretas. Tá? Ah, tá, porque está em tela separada. Aí a gente tem aqui camuflagem, mimetismo betasiano e mimetismo mulleriano. Tá bom? Camuflagem, betasiano e mulleriano. Vamos lá. Um modelo tóxico ou perigoso é imitado evolutivamente por espécies inofensivas. Esse aqui seria o betasiano. Né? Aqui é a resposta para vocês. Ó, betasiano. Então vou botar um Bzinho aqui, só para a gente estudar agora, tá? Agora para outra. O estabelecimento de características que tornam os organismos semelhantes a outros componentes do ambiente é a camuflagem. Vou botar um C de camuflagem, tá? E um modelo tóxico, tá, ou perigoso é compartilhado evolutivamente por espécies também tóxicas, ou seja, quando os dois são parecidos e os dois são tóxicos, é o mulleriano. Então, a resposta certa seria, de acordo com essa ordem aqui, ó, só para você entender, ó, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, você vai fazer essa associação aqui, ó. No caso aqui, eu fiz até viajei de forma errada aqui, né? Então aqui, ó, 2, 1 e 3. Essa seria a resposta certinha. Tá bom? Última questão. O polvo mimético apresenta padrões cromáticos, né, cores, e comportamentos muito curiosos. Frequentemente muda a orientação dos seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5 apresentam polvo mimetizando, respectivamente, um peixe linguado. O 2, né? Um peixe-leão, 4, e uma serpente marinha, 6. Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos, né, passaram por mutações similares a estes organismos. B. Resultaram da convergência adaptativa com essas espécies. C. Sobreviveram a essas pressões seletivas com esses comportamentos. D. Observaram esses animais em seus nichos ecológicos, originaram-se do mesmo ancestral que esses animais. Então, o que aconteceu aqui no caso dessa semelhança do polvo com esses mimetismos dele? Sobreviveram às pressões seletivas com esses comportamentos. Tá bom? Então, letra C de casa. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido fixar esse assunto. Não é difícil. E vamos para frente que tem muito mais coisa por aí.